Ao sair do manicômio, Micaela foi presa por um policial sem escrúpulos. Você está presa por assassinato. A vítima é seu marido, ele gritou empurrando-a contra o chão. Mas quando a verdade foi revelada, todos ficaram pálidos ao descobrir que Micaela Rodrigues respirou fundo enquanto caminhava em direção à saída do hospital psiquiátrico. O aroma de café da cafeteria próxima impregnava o ar, misturando-se com o inconfundível cheiro de desinfetante. Tinha sido mais um turno noturno exaustivo na unidade psiquiátrica, onde todos os dias lidava com os demônios alheios, e às vezes, com os seus próprios. Mas naquela manhã, a brisa fresca e o céu limpo lhe trouxeram um leve suspiro de paz. Mica, nos vemos amanhã? Perguntou uma de suas colegas, Emília, enquanto conferia o relógio apressada. Claro, Emília. Descanse, respondeu Micaela com um leve sorriso. Ela ajeitou o cachecol e cruzou o estacionamento com a bolsa pendurada pesadamente no ombro. Ao chegar em casa, foi recebida pela calma do bairro e pelos sons familiares, o canto dos pássaros e os latidos distantes de Gufi. Abriu o portão de madeira branca, que rangeu suavemente, e Gufi correu até ela com a energia inesgotável de sempre. Oi, pequenino. Sentiu minha falta? Sussurrou enquanto acariciava suas costas. As flores do jardim estavam impecáveis, como se cada rosa tivesse florescido só para lhe dar as boas-vindas. Mas justo quando ia abrir a porta principal, viu algo fora do lugar. Havia um envelope de papel amarelo na soleira, solitário e desgastado pelo vento. Ao pegá-lo, notou que não tinha remetente nem endereço, apenas um nome escrito com uma caligrafia firme, Micaela. Franziu a testa e entrou em casa. Enquanto Gufi bebia água ruidosamente, Micaela sentou-se à mesa de jantar e abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia uma folha dobrada várias vezes. Ao desdobrá-la, as palavras escritas à mão a fizeram parar. A verdade sempre encontra seu caminho. Micaela sentiu um arrepio percorrer sua pele. Havia algo inquietante naquela frase. Leu várias vezes, tentando encontrar sentido. Seu instinto dizia que aquilo não era coincidência. Guardou a nota em uma gaveta, dizendo a si mesma que provavelmente era uma brincadeira de mau gosto. Não seja paranoica, murmurou, como se precisasse ouvir em voz alta. Sem dar mais atenção, preparou um café e se jogou no sofá, com Gufi se acomodando ao seu lado. Fechou os olhos por alguns segundos, mas os abriu abruptamente ao se lembrar de outra carta, uma que havia recebido antes de Julian desaparecer. Minutos depois, o som da campainha a trouxe de volta ao presente. Levantou-se com a testa franzida e olhou pela janela. Era sua mãe, Dona Alba, com seu característico casaco cinza e uma expressão preocupada. Micaela, filha, você está bem? Perguntou Alba enquanto entrava sem esperar resposta. Micaela lhe ofereceu um café, e elas se sentaram à mesa. A luz da manhã entrava suavemente pelas cortinas de linho, mas o ambiente era denso. Vi como alguns vizinhos te olhavam quando você voltava. Há algo estranho no ar. Alba girava a xícara nas mãos, evitando contato visual. O que você está insinuando, mãe? Perguntou Micaela, tentando soar calma, mas seu tom denunciava o nervosismo. Alba sempre fora direta, mas dessa vez parecia medir suas palavras. Não sou a única que sente que algo está acontecendo. Micaela colocou a xícara sobre a mesa com mais força do que o necessário, causando um som seco. Está falando de Julian? De novo? Disse com frustração. Sua mãe a olhou com tristeza, mas não respondeu. Todos continuam olhando como se a culpa pelo desaparecimento fosse minha, acrescentou com a voz trêmula. Ninguém deveria te julgar. Você foi a única que tentou mantê-lo seguro, embora ele nem sempre tenha se comportado como deveria, disse Alba finalmente, com uma dureza incomum. Ele tinha problemas, mãe. Você sabia disso. Micaela desviou o olhar para a janela, enquanto a imagem de Julian, com seu sorriso despreocupado, passava por sua mente. Alba suspirou e acariciou a mão da filha. Só quero que saiba que você não está sozinha, aconteça o que acontecer. Micaela agradeceu com um sorriso fraco e a acompanhou até a porta. A figura de sua mãe se afastava pelo caminho de cascalho enquanto o silêncio voltava. Horas depois, o som das notificações no celular a despertou de um breve cochilo no sofá. Conferiu as mensagens e viu uma notícia que lhe gelou o sangue, encontrados restos humanos nos arredores da cidade. Presume-se que sejam de Julian Pérez, desaparecido há 3 anos. Micaela deixou o telefone cair no chão e sentiu o ar ficar pesado ao seu redor. Seus olhos percorreram a sala automaticamente,
como se procurassem algo familiar que a mantivesse conectada à realidade. Goofy levantou a cabeça, alertado pelo barulho. Não, sussurrou com a garganta seca. Antes que pudesse reagir completamente, o som de batidas fortes na porta fez-se sobressaltar. Ao abrir, deu de cara com 2 agentes da polícia, uniformes impecáveis. Atrás deles, alguns vizinhos observavam com olhos curiosos e aterrorizados. Senhora Micaela Rodrigues? Perguntou um dos oficiais com voz firme. Sim, sou eu, respondeu enquanto um estranho pressentimento se apoderava dela. O oficial fez uma breve pausa antes de continuar. A senhora está presa sob suspeita de assassinato. As palavras soaram como um eco que se expandiu em sua mente. A sensação de incredulidade era tão esmagadora que seus joelhos fraquejaram. O quê? Isso é impossível. Eu não fiz nada. Gritou com desespero, enquanto as mãos do segundo oficial seguravam seus pulsos para colocar as algemas. Os murmúrios dos vizinhos aumentaram. Entre a multidão, Micaela reconheceu os olhos horrorizados de Dona Lorena, uma amiga da igreja, que cobria a boca com a mão. Goofy latia sem parar do lado de dentro da casa, como se soubesse que algo terrível estava acontecendo. Isso é um erro. Vocês devem estar enganados. Tentou resistir, mas o toque frio do metal em seus pulsos a trouxe de volta à realidade cruel. Um dos agentes murmurou algo que ela mal conseguiu ouvir. Tudo aponta para ela. Enquanto a levavam para a viatura, viu as crianças do bairro a observarem sem entender, com suas mochilas penduradas nas costas. A sirene começou a soar, e o veículo seguiu pelas ruas conhecidas, enquanto Micaela sentia que cada canto de seu mundo se afastava. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um medo primitivo, o medo de ser esquecida, julgada e abandonada. O caos midiático havia começado. A patrulha avançava lentamente pelas ruas conhecidas daquele bairro onde cada canto contava histórias de momentos tranquilos e cotidianos. Mas agora, com as sirenes iluminando o asfalto, tudo parecia uma cruel zombaria do passado. Micaela olhava pela janela traseira, vendo seu mundo desmoronar. As casas, os jardins, a padaria da esquina. Tudo parecia distante, como se ela estivesse sendo arrancada de sua própria vida. O burburinho dos vizinhos e os gritos das crianças se desvaneciam a cada metro percorrido, substituídos por um silêncio atroz que perfurava sua mente. Dentro do veículo, os oficiais conversavam em voz baixa, mas perto o suficiente para que ela ouvisse fragmentos. Dizem que ela estava desesperada pelo dinheiro do seguro, murmurou um deles. E que ela tinha um histórico de episódios estranhos, acrescentou outro, com um tom carregado de julgamento. O comentário entrou em sua mente como uma farpa. Episódios estranhos? Micaela fechou os olhos com força, tentando não gritar, não implorar. Lembrou-se dos meses de terapia emocional que fez depois do desaparecimento de Julian. Recordou como cada sessão com o psiquiatra era como um degrau para sair de um poço profundo. Mas, agora usariam aquilo contra ela? O veículo parou em frente ao prédio da delegacia. As câmeras dos meios de comunicação esperavam como abutres famintos. Os flashes iluminavam a entrada como se fosse uma passarela grotesca. Um enxame de repórteres se aglomerou assim que a porta se abriu. Micaela, por que você fez isso? Gritou uma jornalista enquanto segurava o microfone a poucos centímetros de seu rosto. É verdade que você recebeu um seguro milionário? Perguntou outro, forçando a câmera entre os policiais. Micaela sentiu o calor das luzes, os empurrões, a violência de cada pergunta lançada contra ela. Não pôde evitar dar um passo para trás, mas as mãos firmes dos policiais a empurraram para frente. Dentro da delegacia, o tumulto se desfez. A calma fria do corredor era quase pior que o barulho de fora. As paredes brancas, as portas numeradas, o ar-condicionado que rugia como um sussurro constante. Tudo tinha uma perfeição asséptica que a deixava nervosa. Levaram-na até uma pequena sala de interrogatório. Uma mesa de metal, 2 cadeiras e um espelho que, sem precisar de adivinhação, ela sabia que escondia um olhar atento do outro lado. Sentou-se em silêncio, com as mãos tremendo levemente. Apertou os punhos sobre a mesa para tentar controlar. Passaram alguns minutos até que a porta se abriu e entrou um homem com semblante cansado, com o rosto marcado por rugas profundas e olhos que pareciam ter visto de tudo. Seu terno cinza estava impecável, mas a gravata estava ligeiramente torta. Micaela Rodrigues, murmurou enquanto revisava um grosso arquivo e o deixou cair sobre a mesa com um baque seco. Sentou-se diante dela e a observou atentamente antes de continuar. Sou o inspetor Ramírez.
Hoje você vai nos explicar algumas coisas. Ela o encarou diretamente, tentando encontrar alguma centelha de compreensão em seu olhar. Não havia. Já lhes disse. Não sei de nada disso. Eu não matei Julian. Ramírez entrelaçou as mãos e inclinou a cabeça. Isso quem vai decidir é o juiz. Mas antes, me diga uma coisa, Micaela. Por que você modificou a apólice de seguro de vida apenas 2 semanas antes de ele desaparecer? Ela sentiu o peito apertar. Tinha se esquecido completamente daquele procedimento. Julian havia apresentado aquilo como uma simples atualização, uma questão de precaução. Foi ideia dele, respondeu com a voz trêmula. Ele me disse que era para nos proteger. Eu confiei nele. Assinei porque achei que estávamos fazendo a coisa certa. Ramírez a observou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Curioso que logo depois disso, você retirou $100 mil em espécie de sua conta bancária. Micaela abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela se lembrava daquele dia com clareza. Julian chegou em casa com um olhar que ela não reconheceu, a voz trêmula, insistindo que precisava de dinheiro para uma emergência familiar. Ela não fez perguntas. Simplesmente foi ao caixa e retirou o valor. Ele me pediu, murmurou finalmente. Ele disse que era algo urgente, algo familiar. Eu não pensei. Ramírez levantou uma sobrancelha, cético. E nunca desconfiou de que algo não estava certo? Interrompeu. Nunca achou estranho que alguém que dizia te amar tanto desaparecesse de repente sem deixar rastro? Não lhe ocorreu que talvez houvesse algo mais? A pergunta foi um golpe baixo. É claro que ela se perguntara isso. Todas as noites, durante 3 longos anos, ela repassou cada conversa, cada olhar de Julian. Torturou-se buscando respostas que jamais encontrou. Claro que eu me perguntei, disse com um sussurro carregado de raiva contida. Mas nunca imaginei isso. Ramírez abriu o arquivo novamente e colocou várias fotos sobre a mesa. Em uma delas, via-se um pântano coberto de juncos e um corpo parcialmente enterrado sob a lama. Micaela desviou o olhar com horror. Esta é a cena do crime, disse o inspetor com voz monótona. Encontramos fios de cabelo que coincidem com os seus. Os olhos de Micaela se encheram de lágrimas. Como isso era possível? Como algo tão absurdo podia estar acontecendo? Ela nunca esteve lá. Isso não faz sentido. Eu nunca pisei nesse lugar, exclamou com desespero. Alguém está tentando me destruir. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Ramírez fechou o arquivo lentamente e se levantou. A sala ficou na penumbra, iluminada apenas pela fria luz branca do teto. Micaela cobriu o rosto com as mãos, tentando controlar a avalanche de pensamentos sombrios que a invadiam. Não tinha respostas, apenas uma angústia crescente. De repente, a lembrança daquela nota voltou com força à sua mente. A verdade sempre encontra seu caminho. O frio das paredes e a luz branca do teto davam ao ambiente um ar estéril, quase cirúrgico, que tornava ainda mais aguda a sensação de vulnerabilidade de Micaela. À sua frente, o detetive Ramírez folheava calmamente o arquivo, enquanto sua colega, a oficial Rivas, permanecia de pé com os braços cruzados, como se avaliasse cada gesto de Micaela. Vamos começar de novo, do início. Não quero perder a paciência, Micaela, disse Ramírez, levantando o olhar. Quero que me explique por que encontramos seus cabelos no corpo. Micaela sentiu a garganta se fechar. Ela havia preparado uma resposta em sua cabeça, mas, no momento da verdade, as palavras se transformaram em um nó de angústia. Eu não sei como isso foi parar lá, disse com a voz entrecortada. Eu nunca estive naquele lugar. Nunca. Como poderia? Rivas deu um passo à frente e deixou cair sobre a mesa um pequeno saco de evidências com alguns fios de cabelo longos e castanhos em seu interior. Isso é irrefutável. O DNA bate com o seu, afirmou, com um tom que beirava a acusação. Micaela se recostou na cadeira, como se aquela prova queimasse seus olhos. Era o seu cabelo, sim, mas a cena parecia uma construção retorcida que ela não conseguia entender. Já te disse antes, mas, sabe o que é mais estranho? Interrompeu Ramírez. 2 semanas antes do desaparecimento do seu marido, a apólice de seguro de vida foi modificada. Vou perguntar de novo, Micaela, por que você modificou a apólice? Ele abriu o arquivo e mostrou uma cópia do documento. A assinatura de Micaela estava nítida na folha. Vê-la provocou uma onda de vertigem.
Ela se lembrou, com dor, da tarde em que Julian chegou com aqueles papéis na mão. Já disse que foi ele quem pediu para eu assinar. Ele disse que era só uma atualização, algo normal. Sua voz falhou ao lembrar a expressão de Julian. Ele me olhou como se a segurança da nossa família dependesse disso. Ramírez apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. E você não desconfiou de nada? Não achou estranho? Os olhos de Micaela ficaram marejados. A resposta era amarga demais. Sim, ela havia desconfiado, mas ignorou completamente. Ela quis acreditar nele, nas suas promessas, na imagem de perfeição que ele sempre projetava. Eu engoliu seco. Só queria confiar no meu marido. O detetive se recostou na cadeira e soltou um suspiro. Esse é o seu problema, Micaela. Acreditar cegamente. Aquela frase doeu mais do que ela esperava. Tudo girava em torno da confiança quebrada, do amor usado como arma. Ela fechou os olhos por um instante, e as lembranças chegaram como um turbilhão. Julian começara a mudar muito antes de desaparecer. Sumia por dias com desculpas vagas, reuniões de trabalho, compromissos com clientes. Voltava cheirando a uma mistura de álcool e perfume barato. Micaela se lembrava vividamente de uma noite em que ele chegou mais tarde do que o habitual, com a camisa amassada e um sorriso que não lhe pertencia. Onde você estava? Perguntou ela, tentando soar calma, embora por dentro estivesse à beira de um colapso. Não comece com suas cenas, Micaela, respondeu ele, tirando o relógio com indiferença. Eu tinha uma reunião importante. Você está cheirando a perfume, replicou ela, incapaz de se conter. Julian a olhou com uma mistura de irritação e deboche. E daí? Agora você é investigadora particular? Ele se aproximou até ficar a poucos centímetros de seu rosto. Você devia relaxar, ou vai acabar estragando tudo. Aquele tudo foi a primeira rachadura na fachada do casamento deles. Desde aquela noite, Micaela começou a questionar tudo, mas ao mesmo tempo, afundou ainda mais na incerteza e na culpa. O som do arquivo sendo fechado bruscamente a trouxe de volta ao presente. Ramírez a observava com um gesto indecifrável. Reconhece esse saque bancário? Perguntou ele, deslizando uma imagem em preto e branco de uma câmera de segurança. Era Micaela, retirando dinheiro em um caixa eletrônico. Ela apertou os punhos. Sim. Julian me pediu. Disse que era para pagar uma dívida urgente. Disse que, se eu não fizesse isso, as coisas ficariam feias. Riva soltou um suspiro sarcástico. Não acha estranho que uma pessoa com renda estável precise tanto de dinheiro em espécie? Micaela sentiu a pressão sobre seus ombros aumentar. O peso das perguntas, dos olhares, das suspeitas, tudo se acumulava como uma avalanche. Não sei. Julian sempre teve segredos, confessou, com os olhos fixos em um ponto na parede. Mas nunca pensei que terminaria assim. Ramírez a deixou alguns segundos naquele limbo de pensamentos antes de lançar a última bomba. E o que me diz sobre Lucia Morales? O nome caiu como um martelo na sala. Micaela levantou o olhar com os olhos arregalados. Lucia? Sua voz foi quase um sussurro. Ramírez assentiu lentamente. Sim, Lucia Morales. A garçonete do bar onde seu marido passava as noites quando dizia estar em reuniões. Ele a observou atentamente, buscando uma reação. Foi ela quem apontou seu nome como principal suspeita. A respiração de Micaela falhou. Era como se o chão sob seus pés se desfizesse. Ela, o quê? Perguntou, incrédula. Isso não faz sentido. Ramírez se inclinou na direção dela. Ela disse que você sabia de tudo. Que você enfrentou Julian, que o ameaçou e que ela te viu naquela noite perto da área onde ele foi encontrado. O ar ficou pesado. Micaela balançou a cabeça repetidamente. É mentira. É uma maldita mentira. Gritou, batendo as mãos na mesa. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela tentava entender como alguém poderia fazer algo assim. Por que Lucia, de todas as pessoas? Rivas colocou uma mão sobre o ombro de Micaela. Sabemos, mas ela tem os motivos dela. O que precisamos é da verdade. A porta se abriu de repente, e outro oficial entrou com uma pasta na mão. Acabamos de receber os resultados forenses completos, anunciou. Há algo mais. Todos ficaram em silêncio enquanto o oficial estendia o relatório. Ramírez leu atentamente, e seu rosto endureceu. Parece que alguém tem manipulado mais coisas do que imaginávamos.
Micaela sentiu uma centelha de esperança, mas também medo. A verdade estava vindo à tona, mas ainda restavam muitas sombras. Até onde iam essas mentiras? E, sobretudo, quem mais estava envolvido? Ramírez soltou um suspiro e se levantou da cadeira. Ficou de pé ao lado da porta, olhando para ela como se tentasse ler algo além das palavras. Após alguns segundos, assentiu levemente. É melhor que prepare sua defesa, Micaela. Porque a história de Lucia não pinta nada bem para você. A porta se abriu com um estalo, e Micaela ficou sozinha. O frio da sala parecia mais intenso agora, como se tivesse penetrado até seus ossos. Ela se lembrou de Julian mais uma vez, com suas mentiras, seus sorrisos encantadores e a sombra que sempre o acompanhava. Havia algo que ela pudesse ter feito para mudar as coisas? Ou estava condenada desde o início? Agarrou-se ao único fio de esperança que lhe restava e soube que a única maneira de sair daquele pesadelo seria provar que Lucia também tinha algo a esconder. Porque, se Julian foi capaz de manipulá-la, também teria manipulado Lucia. Mas o que Micaela ainda não sabia era que as peças mais sombrias do quebra-cabeça ainda estavam por se revelar. A cela de Micaela era pequena, com paredes cinzas que pareciam absorver qualquer traço de esperança. O único som constante era o eco de passos no corredor e o gotejar incessante de uma torneira com defeito. Desde que foi presa, o tempo havia se tornado um vazio interminável. Cada amanhecer trazia apenas uma nova leva de dúvidas e um turbilhão de pensamentos sombrios. Do outro lado da cela, o guarda anunciou com voz neutra. Você tem visita. Micaela ergueu o olhar com cansaço e viu sua mãe, Alba, parada do outro lado do vidro, com os olhos vermelhos e um sorriso que tentava não se desfazer. Alba se sentou lentamente, como se temesse se quebrar em 1000 pedaços se desse um passo em falso. Oi, filha, disse com um sussurro trêmulo. Micaela se aproximou do vidro e pegou o fone. Ao vê-la, as lembranças de sua infância naquela casa iluminada voltaram com uma intensidade esmagadora. As tardes no jardim, o cheiro de pão recém-assado. Tudo aquilo agora parecia parte de outro mundo. Mãe, a voz de Micaela se quebrou, mas ela engoliu o nó na garganta. Você não precisa vir todos os dias. Isso deve estar sendo demais para você. Alba balançou a cabeça rapidamente e apertou o fone com força. Não me importa o que digam lá fora. Você é minha filha. Não vou te abandonar. Os olhos de Micaela começaram a se encher de lágrimas. As palavras de sua mãe eram um bálsamo, mas também uma ferida aberta, porque lembravam quão distante estava da vida que tinha antes. Por alguns segundos, as duas ficaram em silêncio, se comunicando apenas através de olhares cheios de amor e dor. Vamos descobrir a verdade, murmurou Alba ao final. Você é inocente. E quando sair daqui, será feliz de novo. Micaela sorriu, embora com amargura. Não sei se um dia serei a mesma. Alba ergueu o olhar com determinação. Talvez não, mas será mais forte. Antes que pudesse responder, um guarda sinalizou que o tempo havia acabado. Alba deixou o fone com um suspiro profundo e encostou a palma da mão no vidro, como se quisesse abraçá-la através da distância. Micaela fez o mesmo do seu lado e fechou os olhos, memorizando aquele instante. Quando Alba foi embora, Micaela se deixou cair no beliche, sentindo-se exausta de uma forma que horas de sono não poderiam reparar. Mas ela não estava disposta a desistir. Em outra parte da cidade, a advogada de Micaela, Carla Ramos, caminhava com determinação em direção à sala de provas. Ela sabia que a batalha não se travava apenas nos tribunais, mas em cada detalhe que pudesse desmontar as acusações. Carla havia recebido um novo relatório naquela manhã, a análise das mensagens de texto recuperadas do celular de Julian. O que encontrou deixou um gosto amargo. Sentou-se na sala vazia e deslizou o dedo pela tela do relatório. Entre as conversas, havia uma troca de mensagens com Lucia Morales, e o que leu deixou claro que a relação entre eles era muito mais do que um caso passageiro. Em breve teremos o que merecemos, dizia uma das mensagens de Julian para Lucia. O dinheiro nos dará a vida com que sempre sonhamos. Você será a rainha que sempre deveria ser. Carla apertou os lábios. Eles não falavam apenas de amor, falavam de planos, dinheiro e luxos. Julian prometia a Lucia um apartamento de luxo, viagens e uma vida de excessos. Mas também havia mensagens que deixavam transparecer discussões e ciúmes. Em uma delas, Lucia o repreendia por tê-la deixado sozinha em uma noite importante e o advertia que não iria permitir ser enganada. Não me traia, Julian. Se fizer isso, juro que tudo vai pelos ares.
Carla sabia que essas mensagens eram uma arma de 2 gumes. Podiam provar que Julian manipulava Lucia, mas também podiam mostrar Lucia como alguém capaz de perder o controle. Levantou-se de repente e pegou o telefone. Preciso ver Micaela agora mesmo, ordenou. Carla entrou na sala de reuniões da prisão com uma pasta grossa e um semblante sério. Micaela se levantou lentamente, procurando respostas nos olhos de sua advogada. Descobriu alguma coisa? Perguntou com ansiedade. Carla sentou-se à sua frente e estendeu os documentos sobre a mesa. Isto, disse enquanto apontava para as mensagens de texto, é nossa primeira brecha na história de Lucia. Micaela pegou as folhas e começou a ler. Seu rosto passou da incredulidade para a raiva contida. Ela sabia de tudo, murmurou. Estava nisso com ele. Carla assentiu. Parece que Julian prometeu a ela muito mais do que amor. E quando viu que tudo estava desmoronando, ela se sentiu traída. Isso pode ser crucial, mas também pode se voltar contra nós se não usarmos da maneira certa. Micaela deixou os papéis caírem sobre a mesa e fechou os olhos com frustração. Ele não destruiu só a mim, destruiu também a ela. E ela o seguiu até o fim. Carla inclinou a cabeça e respirou fundo. Não só isso. A investigação também descobriu outra coisa. Julian estava afundado em dívidas com agiotas. Dívidas enormes. Estamos falando de quantias exorbitantes que ele não podia pagar. Ao que tudo indica, ele tentou enganar várias pessoas antes de tudo isso. Micaela sentiu vertigem ao ouvir aquilo. As lembranças das vezes em que Julian lhe pediu dinheiro, das noites em que desaparecia por horas, ganharam um novo sentido. Então, ele planejava fugir e nos deixar para trás? Perguntou com uma mistura de tristeza e raiva. Tudo indica que sim, respondeu Carla. Mas a chave agora é Lucia. Há inconsistências no depoimento dela. Ela diz que estava em um lugar em um horário em que sabemos que estava com Julian. Há câmeras de segurança que comprovam isso. Se conseguirmos pressionar no momento certo, a história dela pode desmoronar. Micaela sentiu uma centelha de esperança, mas também um nó no peito. Havia chegado a um ponto em que a verdade não era mais algo libertador, mas sim algo assustador. Porque cada passo em direção à verdade revelava mais segredos e mais sombras. Carla recolheu os documentos e deu uma última olhada. Vamos conseguir, Micaela. Mas você precisa estar preparada. Lucia não vai cair sem lutar. E quando cair, pode nos arrastar todos junto com ela. Micaela olhou com uma intensidade que não tinha mostrado antes. Não me importa o quanto custe. Quero a verdade, custe o que custar. O eco dessas palavras pairou no ar enquanto Carla assentia e saía da sala. A batalha estava longe de terminar, e o caminho estava cheio de espinhos. Mas pela primeira vez, Micaela sentiu que podia recuperar sua vida. E estava disposta a encarar o abismo de olhos bem abertos. Dias depois, no dia do julgamento, a sala de audiências estava lotada. A expectativa era sufocante, e o som dos murmúrios só se dissipou quando o juiz pediu silêncio. No centro, Lucia Morales caminhou lentamente até o estrado. Sua figura pequena, envolta em um casaco cinza grande demais para ela, parecia de alguém que carregava um peso grande demais por tempo demais. Ao subir no banco das testemunhas, seu olhar percorreu a sala e parou por um instante Micaela, que a observava de seu assento com uma mistura de fúria e perplexidade. Lucia respirou fundo antes de jurar dizer a verdade. Quando começou a falar, sua voz era um sussurro que mal se ouvia. Meu nome é Lucia Morales, e eu estive com Julian Pérez por quase um ano antes de ele desaparecer. Um burburinho percorreu a sala, mas o juiz bateu o martelo. Silêncio no tribunal. Continue, senhorita Morales. Lucia engoliu em seco e continuou, com o olhar fixo em um ponto imaginário. Eu o conheci no bar onde trabalhava. Ele me pareceu encantador, a princípio. Era o tipo de pessoa que fazia você se sentir única em uma sala cheia de gente. Micaela sentiu o peito apertar ao ouvir essas palavras. Aquela descrição lhe parecia tão familiar que quase podia ouvir Julian dizer as mesmas coisas que já dissera a ela. Lucia fez uma pausa e fechou os olhos. Mas Julian não era só isso. Quando estava comigo, era diferente. Era controlador. Me dizia que roupas eu devia usar, com quem podia falar e com quem não. Se eu chegasse tarde do trabalho, ele ficava furioso. Às vezes, com palavras.
Outras vezes, Lucia apertou as mãos e parou. O promotor deu um passo à frente. Está dizendo que Julian Pérez foi violento com você? Lucia assentiu lentamente, e algumas lágrimas deslizaram por seu rosto. No começo, eram só gritos. Depois, ele me empurrava ou segurava meu braço com tanta força que deixava marcas. Ele sempre prometia que iria mudar, mas nunca mudou. Outro burburinho percorreu a sala, e Micaela sentiu um nó na garganta. Não era compaixão que sentia, era raiva. Não porque duvidasse da história de Lucia, mas porque sabia que Julian tinha sido exatamente assim com ela também. Durante anos, ela escondeu as marcas, calou as humilhações, pensando que a culpa era sua. Lucia continuou. Ele me fez acreditar que tudo de ruim que acontecia era culpa minha. Se ele estava bravo, era porque eu o tinha provocado. Se ele sumia por dias, era porque eu não tinha sido boa o suficiente. A voz de Lucia se quebrou, mas ela não parou. Julian me destruiu. Tirou tudo o que eu era e me transformou em alguém que tinha medo até da própria sombra. A sala permanecia em um silêncio quase reverente. Até mesmo os oficiais e jornalistas estavam absortos no relato. O promotor deixou o momento se assentar antes de continuar. Senhorita Morales, em algum momento Julian Pérez mencionou algo sobre suas intenções em relação ao desaparecimento? Lucia assentiu, e a sala pareceu prender a respiração. Sim, ele me falou sobre um plano perfeito. Disse que ia desaparecer, e que, quando isso acontecesse, todos pensariam que ele estava morto. Lucia levantou o olhar, e seus olhos estavam cheios de uma tristeza insondável. Ele disse que receberia o dinheiro do seguro e que nós dois começaríamos uma nova vida, longe de tudo isso. Micaela sentiu a cabeça girar. Tudo se encaixava com o que sua advogada havia descoberto. Julian não era apenas um manipulador, mas também um golpista que brincava com a vida de todos ao seu redor. O promotor deu mais um passo. E você aceitou fazer parte desse plano? Lucia balançou a cabeça com veemência. Não. Quando percebi que ele não estava apenas fugindo, mas também me usando como uma peça no seu jogo, tentei sair. Eu disse que não queria fazer parte de algo assim. A voz de Lucia baixou até se tornar um sussurro. Foi então que ele me ameaçou. Os olhos de Micaela se estreitaram ao ouvir aquilo. Julian tinha dito as mesmas palavras para ela anos antes, durante uma de suas discussões. Ele havia prometido que, se ela o deixasse, se arrependeria. Ele disse que, se eu o traísse, ele iria acabar comigo, que faria com que eu carregasse toda a culpa. Lucia voltou a chorar. Eu sabia que ele podia fazer isso, porque ele era um especialista em manipular a verdade. O advogado de defesa se levantou. Senhorita Morales, você disse que não fez parte do plano, mas pode explicar por que estava na casa de Micaela Rodrigues na semana em que Julian desapareceu? A pergunta caiu como uma bomba na sala. Micaela se endireitou na cadeira, incrédula. Lucia ficou imóvel por um momento antes de responder. Eu não fui lá para machucar ninguém, disse, com a voz sufocada. Só queria falar com ele. Eu sabia que ele ainda estava vendo Micaela. Queria pedir que ele terminasse com tudo. Os murmúrios voltaram a preencher a sala, e Micaela sentiu a raiva subir ao peito. Sabia que a verdade completa ainda não tinha vindo à tona. A advogada Carla Ramos se inclinou em sua direção e sussurrou ao seu ouvido. Isso confirma que Lucia esteve lá. E isso nos dá algo com que trabalhar. Micaela não desviou o olhar de Lucia, que agora parecia uma figura destroçada no estrado. Ela sofreu, sim, mas também mentiu. E agora que seu relato começava a ruir, algo novo pairava no ar. A possibilidade de que, no fim das contas, Lucia tivesse muito mais a confessar. O juiz bateu o martelo. Sessão encerrada. Continuaremos amanhã. Enquanto os guardas escoltavam Lucia para fora da sala, Micaela observava com atenção. Por um instante, Lucia virou a cabeça e seus olhares se cruzaram. Havia algo em seus olhos que parecia mais um pedido de ajuda do que um desafio. A verdade estava próxima. E o abismo era cada vez mais profundo. A porta da sala de audiência se fechou com um som seco, mas o eco das palavras de Lucia ainda pairava no ar como um espectro. Micaela permanecia imóvel em seu assento, com os olhos fixos na madeira do estrado vazio.
O último olhar de Lucia a deixou com um peso que não conseguia compreender completamente. Era um pedido de ajuda ou um aviso? Carla Ramos, a advogada de Micaela, recolheu seus papéis em silêncio, com a mandíbula tensa. Quando terminou, inclinou-se na direção de Micaela e falou em voz baixa. Isso ainda não acabou. O que Lucia disse pode ser o estupim de que precisávamos, mas também pode ser o início de algo muito mais sombrio. Micaela girou a cabeça lentamente e a olhou com uma mistura de cansaço e determinação. Quero saber a verdade, Carla, toda a verdade. Não importa o que custe. Carla assentiu e fechou a pasta. Então, prepare-se. Porque o que está por vir pode ser pior do que você imagina. O dia seguinte amanheceu com nuvens densas que pareciam anunciar uma tempestade. Na sala de reuniões da prisão, Micaela esperava sentada com os braços cruzados e a mente enredada em lembranças. A noite em que Lucia foi até sua casa era agora uma imagem vívida em sua cabeça. As luzes apagadas, a sensação de que algo ou alguém a observava na escuridão. Por que não ouviu seu instinto? Por que não verificou melhor quando encontrou a porta do jardim levemente entreaberta? Carla entrou com um semblante sério e se deixou cair na cadeira em frente a Micaela. Temos novidades, e não tenho certeza se você vai gostar. Micaela cerrou os dentes e apoiou as mãos na mesa. Diga. Carla tirou uma nova pasta e a abriu com um gesto calculado. Os investigadores revisaram as câmeras de segurança do bar onde Lucia trabalhava e das ruas próximas. Temos imagens claras dela entrando na sua rua na semana em que Julian desapareceu, mas ela não estava sozinha. Micaela sentiu o ar travar na garganta. Com quem ela estava? Carla deslizou uma série de fotos na direção dela. Nas imagens granuladas, era possível ver Lucia caminhando pela rua ao lado de um homem alto, vestindo um moletom preto com o capuz levantado. Seu rosto estava encoberto, mas havia algo familiar em sua postura. Esse homem foi identificado. Carla fez uma pausa. É Sebastian Tello, um agiota que estava atrás de Julian por uma dívida significativa. Micaela sentiu uma onda de raiva misturada com incredulidade. O nome lhe soava familiar. Julian mencionara Tello uma vez, com um tom despreocupado, como se a ameaça de uma dívida grande fosse apenas um contratempo menor. Você está dizendo que Julian também envolveu ele? Perguntou Micaela, com a voz amarga. Carla balançou a cabeça negativamente. Não sabemos exatamente qual foi o papel de Sebastian em tudo isso. Mas uma coisa é clara, Lucia não estava tão sozinha quanto quis fazer você acreditar. Micaela deslizou as fotos para o lado e cobriu o rosto com as mãos. Tudo que eu acreditava saber, tudo, está podre. Carla inclinou-se para a frente. Escute. Agora sabemos que Lucia esteve na sua casa naquela semana. E não é só isso. Também temos provas de que Julian retirou dinheiro de maneira desesperada antes de desaparecer. Houve uma grande transação feita na noite anterior. E adivinhe para quem foi esse dinheiro? Micaela abaixou as mãos lentamente, os olhos semicerrados. Para quem? Carla tirou um recibo marcado com o nome, Lucia Morales. Ele transferiu mais de 50 mil pesos. O curioso é que, no dia seguinte, esse dinheiro desapareceu da conta dela. Foi retirado em espécie em um banco a poucas quadras do motel onde Julian foi visto vivo pela última vez. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Micaela sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Ela murmurou. Você acha que ela... Carla respirou fundo e escolheu as palavras com cuidado. Lucia está escondendo algo. Ela se contradiz, omite detalhes importantes, e agora sabemos que ela recebeu dinheiro de Julian pouco antes de ele desaparecer. O que precisamos é que você esteja preparada para o que está por vir, porque, se pressionarmos demais, ela pode confessar ou pode nos arrastar junto com ela. Micaela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A imagem de Lucia, com os olhos fundos e a voz trêmula, ainda estava fresca em sua mente. Quero que a verdade venha à tona, Carla. Mas não quero me tornar aquilo que Julian foi, nem o que ela parece ser. Carla assentiu com um leve sorriso. Você não será. Mas precisa ser forte. Porque a tempestade está apenas começando. Horas depois, a audiência continuou em um ambiente tenso. Lucia foi chamada novamente ao banco das testemunhas.
Desta vez, seu rosto mostrava sinais de cansaço, e suas mãos tremiam levemente ao prestar juramento. O promotor se levantou e foi direto ao ponto. Senhorita Morales, pode explicar por que visitou a casa da senhora Micaela Rodrigues na semana em que Julián Pérez desapareceu? Lucia apertou os lábios, como se procurasse as palavras certas, mas sua demora só aumentou o burburinho na sala. Eu fui, porque precisava falar com Julián, respondeu enfim. Queria convencê-lo a não seguir com seu plano. O promotor ergueu uma sobrancelha. Está se referindo ao plano de desaparecer e sacar o seguro de vida? Lucia assentiu, e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Sim, mas... Lucia fechou os olhos e soltou um soluço. Ele me disse que Micaela já sabia. Que ela concordava. O ar escapou dos pulmões de Micaela em um suspiro abafado. A sala explodiu em murmúrios até que o juiz ordenou silêncio, batendo com força o martelo. Carla se levantou rapidamente. Protesto. O depoimento é pura especulação. O juiz assentiu. Protesto aceito. Senhorita Morales, limite-se a responder as perguntas de forma clara e direta. Lucia assentiu e limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas algo havia mudado na sala. A dúvida havia sido plantada entre os presentes. Micaela observou com uma mistura de incredulidade e tristeza. Naquele momento, compreendeu algo doloroso. Julián não havia manipulado apenas sua vida, mas também a de Lucia. Ele tecerá uma rede de mentiras tão intrincada que, mesmo depois de morto, ainda as prendia a todas. Quando a sessão terminou, Lucia foi escoltada para fora da sala, e Micaela permaneceu em seu assento, sentindo como cada peça começava a se encaixar. Mas sabia que a verdade mais devastadora ainda estava por ser revelada. A armadilha perfeita de Julián estava começando a ruir. E com ela, também as últimas sombras do que havia sido sua vida. Na manhã seguinte, a chuva começou a cair forte sobre as janelas do tribunal enquanto a sessão final do julgamento continuava. As gotas batiam no vidro como um tamborilar constante, marcando o ritmo de uma verdade que ainda resistia em vir à tona. Micaela estava sentada com a coluna ereta, mas suas mãos tremiam sobre os joelhos. A sala parecia um ninho de olhares inquisitivos e murmúrios contidos. Todo o processo havia chegado a um ponto crítico. Não havia espaço para erros. O juiz anunciou com voz grave. Será ouvido o depoimento final de Lucia Morales. Lucia foi escoltada até o estrado pelos guardas. Parecia um espectro de si mesma, com os olhos fundos e um rosto que carregava o peso de algo muito maior do que a verdade que havia contado até então. Ela se acomodou no assento e olhou para o promotor com os olhos cheios de uma mistura de medo e resignação. O promotor avançou com o senho franzido. Senhorita Morales, ouvimos sua versão dos fatos. Mas resta uma pergunta crucial que não foi respondida. A senhora afirmou que Julián Pérez planejava desaparecer com o dinheiro do seguro e que a senhora recusou. Por que, então, continuou procurando por ele? Por que esteve na casa da senhora Micaela Rodrigues dias antes do desaparecimento? Lucia apertou os lábios até ficarem brancos. Durante alguns segundos, o silêncio foi absoluto, rompido apenas pelo tamborilar da chuva nas janelas. Finalmente, Lucia levantou os olhos, e sua voz saiu como um sussurro carregado de culpa. Porque eu tinha medo do que ele poderia fazer comigo e do que eu poderia ser capaz de fazer. A frase caiu como um raio na sala. Todos os presentes trocaram olhares de espanto e confusão. O juiz bateu com força o martelo para restabelecer a ordem. Explique-se, senhorita Morales, ordenou o juiz, com o rosto endurecido. Lucia se segurou na borda do estrado como se precisasse se apoiar para não desmoronar. Julián me manipulou até me fazer acreditar que eu era incapaz de viver sem ele. E quando percebi que estava presa, eu me apavorei. As lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Fiquei tão apavorada que quis acabar com tudo, inclusive com ele. Micaela sentiu um nó subir do estômago até a garganta. As palavras de Lucia flutuavam no ar com um peso que todos podiam sentir. Carla Ramos, a advogada de Micaela, levantou-se imediatamente. Meritíssimo, solicito um recesso para avaliar o testemunho. Lucia levantou a voz, interrompendo-a, algo que ninguém esperava. Não, eu não quero mais me esconder. Lucia olhou diretamente para Micaela.
Naquela noite, fui procurá-lo porque sabia que ele ia fingir sua morte. Queria evitar que ele me deixasse com todo o desastre que ele criou, mas ele me encontrou primeiro. O promotor deu um passo à frente, aproveitando a confissão. O que exatamente aconteceu na noite do desaparecimento de Julian Pérez? Lucia engoliu em seco e continuou com a voz trêmula. Nós nos encontramos no jardim dos fundos da casa de Micaela. Estava escuro e chovia. Ele me disse que eu não tinha lugar no novo começo dele, que eu era apenas um estorvo. Ele me segurou pelo braço e me empurrou contra a cerca. Senti que ele ia me matar. Lucia respirou fundo e fechou os olhos. Então, num impulso, eu o empurrei de volta. Ele caiu, e sua cabeça bateu na pedra que havia perto do canteiro. A sala explodiu em murmúrios novamente, e o juiz bateu com força o martelo até restabelecer o controle. A senhora está admitindo que foi responsável pela morte de Julian Pérez? Lucia mordeu o lábio e assentiu lentamente. Não foi planejado. Foi um acidente. O promotor não recuou. Depois que ele caiu, o que a senhora fez? Lucia soluçou. Entrei em pânico. Queria fugir, mas... Então pensei em tudo que ele me fez. Em tudo o que ele tirou de mim. Ela levantou o olhar, com os olhos ardendo de raiva e tristeza. E então decidi esconder tudo para que parecesse que outra pessoa tinha feito, porque eu queria que todos soubessem quem ele realmente era. Micaela sentiu uma vertigem quase insuportável. Aquilo explicava tudo: as provas manipuladas, os cabelos encontrados no corpo, o desaparecimento dos pertences pessoais de Julian. Mas o que mais doía era compreender até que ponto Julian havia destruído vidas, mesmo depois de sua morte. Carla se levantou e caminhou até o estrado com um tom pausado. Senhorita Morales, por que envolveu Micaela Rodrigues? Lucia soltou um soluço mais forte e levou as mãos ao rosto. Porque eu pensei que ela também era culpada, que, assim como eu, ela havia deixado que ele a destruísse sem fazer nada. Mas eu estava errada. Ela foi apenas outra vítima. Micaela sentiu uma punhalada no peito. A confissão de Lucia era devastadora, mas, ao mesmo tempo, deixava uma ferida aberta que talvez nunca cicatrizasse. O juiz respirou fundo e olhou para todos com gravidade. O tribunal levará em consideração este testemunho antes de emitir a sentença. A sessão está encerrada. Fora da sala, a chuva havia cessado, mas as nuvens ainda cobriam o céu. Micaela saiu acompanhada por Carla. Os repórteres formaram um círculo ao redor delas, lançando perguntas como flechas. Micaela, como se sente ao saber que Lucia admitiu ter manipulado a cena? Você vai perdoar Lucia Morales? Micaela ergueu o olhar e os encarou com calma. Hoje eu entendi algo, disse com voz firme. Não se trata de perdão nem de justiça perfeita. Trata-se de não deixar que as feridas nos definam. As câmeras começaram a piscar ainda mais, e Carla segurou o braço de Micaela para guiá-la até o carro. Tem certeza disso? Perguntou em voz baixa enquanto subiam. Micaela suspirou e olhou para o horizonte cinzento. Não sei se algum dia vou me curar completamente. Mas pelo menos agora eu sei quem sou sem as sombras de Julian. E isso é um começo. O carro arrancou, afastando-se do tumulto dos jornalistas. Lá dentro, Micaela fechou os olhos enquanto a chuva voltava a cair, como um lembrete de que, após a tempestade, sempre resta um pouco de umidade. Mas também deixa espaço para um novo amanhecer. O som da chuva ainda ressoava nas memórias de Micaela quando ela acordou em sua cela na manhã seguinte. Havia passado a noite em claro, repassando cada palavra de Lucia, cada momento daquele julgamento que se transformará em uma montanha-russa de emoções. Quando o guarda chamou para dizer que podia pegar suas coisas, sentiu que o chão sob seus pés era estranho, como se estivesse andando em um mundo que já não lhe pertencia. A absolvição foi um sussurro em meio a um furacão. Não houve aplausos nem comemorações, apenas um veredicto seco e contundente, inocente. Mas, no olhar da juíza, havia algo além de justiça. Havia um reconhecimento do peso que Micaela carregara por tempo demais. Ao sair do edifício, a luz do sol bateu em seu rosto. Ela fechou os olhos e respirou profundamente, como se estivesse experimentando a liberdade pela primeira vez em muito tempo. Sua mãe, Alba, estava lá com um buquê de rosas brancas.
O abraço foi tão forte que ambas sentiram o tremor de seus corpos. Você está em casa, filha, murmurou Alba, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Micaela não respondeu. Apenas se permitiu sentir aquele momento, sabendo que cada pétala daquelas rosas era um lembrete da vida que ela deixará murchar. De volta a casa, Goofy correu em direção a Micaela, latindo e abanando o rabo como se tivesse passado uma eternidade. Micaela se ajoelhou e o abraçou com força, enquanto ele lambia seu rosto e choramingava. O cheiro familiar de sua casa a atingiu com uma mistura de nostalgia e dor. A última vez que estivera ali, a vida que ela conhecia estava desmoronando. O jardim estava coberto de grama seca, e as roseiras, que antes floresciam com vigor, agora eram galhos quebradiços e murchos. Ela se aproximou do canteiro e passou os dedos pelas espinhas, sem medo. Alba apareceu atrás dela e tocou seu ombro com delicadeza. As rosas podem voltar a florescer, disse suavemente. Mas vão precisar de cuidado, paciência e também um pouco de amor. Micaela esboçou um leve sorriso e assentiu. Assim como eu. Alba suspirou, mas não insistiu. Sabia que sua filha precisava de tempo para reconstruir algo em meio a tanto escombro emocional. Os dias seguintes foram cheios de visitas e mensagens de pessoas que queriam mostrar apoio ou simplesmente matar a curiosidade. As redes sociais ainda estavam inundadas de manchetes. A enfermeira acusada injustamente recupera sua liberdade. Confissão chocante. Lúcia Morales revela os abusos de Julian. Os comentários eram divididos entre aqueles que admiravam sua força e os que ainda duvidavam de sua inocência. Micaela havia aprendido a não dar atenção. No entanto, o envelope pardo que encontrou uma manhã em sua caixa de correio gelou-lhe o sangue. Não tinha remetente. Dentro, havia uma foto antiga de Julian sorrindo, com uma nota no verso. Ele sempre te observa. O medo agarrou seu peito, mas ela o descartou com firmeza. Já tinha sobrevivido a algo pior do que um fantasma do passado. Numa das manhãs mais frias da semana, Micaela foi ao hospital psiquiátrico pela primeira vez desde que fora suspensa. Ao cruzar as portas, sentiu um nó na garganta. A sala de espera estava cheia de crianças com rostos sonolentos e pais exaustos. Mas assim que os pequenos a viram, alguns começaram a sorrir e a chamá-la. É a enfermeira Anjo, gritou um dos meninos, correndo em direção a ela com os braços abertos. Micaela o pegou no colo e sentiu um calor substituir o frio dentro de si. Os murmúrios de alguns pais foram evidentes, mas ela escolheu não prestar atenção. Sua vocação era mais forte que o julgamento dos outros. O diretor do hospital a recebeu em seu escritório. Seu rosto carregava seriedade. Micaela, sabemos que o que aconteceu foi injusto, disse ele, cruzando as mãos. Mas também houve famílias que pediram que você não voltasse. Micaela o olhou com calma e assentiu. Eu sei, mas não posso parar. Se eu deixar que os outros decidam quem eu sou, então terei perdido. O diretor a observou por alguns segundos antes de sorrir. Essa é a Micaela que eu conhecia. As semanas passaram, e Micaela começou a reconstruir sua vida pouco a pouco. Os dias no hospital enchiam-na de uma energia que ela achava ter perdido, e o jardim começou a dar sinais de vida. Os vizinhos, que antes a evitavam, agora passavam para cumprimentá-la timidamente. Até mesmo Dona Helena, que adorava fofocar, deixou-lhe um vaso com novas sementes de rosas. Mas o capítulo com Lúcia ainda não havia terminado. Uma tarde, chegou uma carta da prisão onde Lúcia cumpria uma sentença reduzida. Micaela abriu o envelope com cautela e começou a ler. Micaela, não espero que me perdoe, porque não acho que mereça. Mas queria te dizer que estou recebendo ajuda. Há noites em que ainda ouço a voz dele, me dizendo que não valho nada. Mas, pouco a pouco, começo a entender que Julian não tem mais poder sobre mim. Você foi mais forte do que eu. Sobreviveu de uma forma que eu nunca consegui. Quero que saiba que te admirei, mesmo nos meus piores momentos. Espero que um dia você encontre um pouco de paz. Lúcia. Micaela terminou de ler a carta com o coração apertado. Levantou-se e caminhou até o jardim,
onde as primeiras rosas brancas começavam a abrir. Seus dedos acariciaram as pétalas suavemente. Pela primeira vez em muito tempo, deixou que as lágrimas caíssem livremente. Não eram lágrimas de raiva nem de impotência, mas de aceitação. A última vez que Micaela subiu a colina perto da igreja, foi para fugir do barulho em sua mente. Mas, desta vez, foi para observar o amanhecer. O sol rompia as nuvens com pinceladas de luz dourada, e o ar cheirava a terra molhada e flores. Ao ouvir o sino da igreja soar ao longe, ela fechou os olhos e murmurou para si mesma: "Eu estou aqui, e isso é suficiente." O vento soprou suavemente, levando suas palavras para o horizonte. Naquele momento, compreendeu que reconstruir-se não era voltar a ser quem ela era antes, mas aceitar cada cicatriz como parte de uma nova versão de si mesma. O caminho ainda seria longo, mas ela já não tinha medo de percorrê-lo. Porque, no final, ela havia decidido quem era, sem sombras nem correntes. E isso a fazia livre. A brisa fria da manhã deslizou entre as árvores enquanto o sol surgia no horizonte, pintando o céu com tons quentes de laranja e dourado. Micaela ficou em silêncio na colina, observando a cidade despertar lentamente sob seus pés. Havia algo poético naquele instante, como se cada raio de luz apagasse um pouco mais as sombras que ela havia carregado por tanto tempo. Mas ela sabia que a escuridão nunca desaparecia completamente. O som de passos suaves sobre a grama a fez se virar. Era Alba, sua mãe, com um cachecol de lã envolto ao pescoço e uma expressão de ternura no rosto. Ela caminhou até Micaela e lhe ofereceu uma xícara de café fumegante. "Pensei que você gostaria de companhia", disse com um sorriso cansado. Micaela aceitou a xícara e assentiu. "Sempre quis pensar que, quando tudo isso terminasse, eu teria respostas. Mas tudo que tenho agora são mais perguntas." Alba olhou com tristeza. "Há coisas que nunca terminam como queremos. Mas o que importa é o que fazemos com o que resta." Micaela suspirou e tomou um gole do café. "Sinto que ainda estou sendo perseguida, mãe. Tudo o que aconteceu. Não importa quanto eu tente seguir em frente, as pessoas continuam sussurrando às minhas costas. Cada vez que entro no hospital, posso sentir os olhares." Alba colocou sua xícara sobre o banco de madeira próximo e segurou a mão de Micaela com delicadeza. "As feridas não desaparecem porque os outros deixam de olhar para elas. Elas cicatrizam quando você decide não vê-las mais como cicatrizes, mas como lembretes da sua força." Micaela piscou para conter as lágrimas. "Não sei se algum dia conseguirei fazer isso. Às vezes penso em Lucia, e em como nós duas fomos parte da mesma história. Fico me perguntando se ela também conseguirá se curar um dia." Alba olhou com carinho, mas com firmeza. "Você não pode carregar o destino dos outros, Micaela. Só pode escolher o seu." Horas depois, de volta em casa, Micaela ligou o computador e revisou as mensagens que haviam chegado. Entre dezenas de e-mails, havia um em especial que chamou sua atenção. Era de um jornalista conhecido por publicar investigações sem censura. O assunto dizia: "A outra verdade sobre Julian Pérez." Micaela hesitou por um momento antes de abrir. O e-mail continha um anexo e uma breve mensagem: "Descobri algo que pode te interessar. Talvez isso encerre alguns capítulos. Mas esteja preparada." O anexo era um vídeo. Micaela respirou fundo e apertou reproduzir. A imagem era de baixa qualidade, mas era possível distinguir claramente Julian em um estacionamento. Ele estava com outro homem, Sebastian Tello, o agiota que havia aparecido nas provas do julgamento. A conversa era curta, mas reveladora. "Quando vai resolver isso?" perguntou Sebastian, com um tom áspero. "Você me deve mais do que pode pagar." Julian levou as mãos à cabeça e riu com um ar nervoso. "Calma. Está tudo planejado. Vou desaparecer, e quando o seguro for pago, estarei fora do seu alcance, e do de todos." O vídeo parou ali, mas as palavras continuavam ecoando nos ouvidos de Micaela. Ela fechou os olhos com força e soltou um suspiro trêmulo. Havia passado tanto tempo tentando entender as intenções de Julian,
se perguntando se ele alguma vez a amou de verdade ou se ela sempre foi apenas uma peça em seu jogo. Agora ela sabia a resposta. Julian nunca foi vítima de sua própria tragédia. Ele criou sua queda desde o começo e, no processo, arrastou todos ao seu redor. Micaela enviou um e-mail breve ao jornalista. Obrigada. Eu precisava saber. Dias depois, Micaela participou da reunião de pais e voluntários do hospital. Era a primeira vez que falava diante de tantas pessoas desde o julgamento. Ela subiu ao pequeno palco improvisado e ficou em silêncio por um momento. Dezenas de olhos estavam fixos nela, alguns com admiração, outros com cautela. Ela podia sentir o julgamento ainda latente nos olhares. Respirou fundo e começou. Meses atrás, pensei que minha vida tinha acabado. Não só porque fui acusada de um crime que não cometi, mas porque fui vítima de algo muito mais devastador, a dúvida. A dúvida dos outros, e a minha própria. Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém esperava uma introdução tão direta. Me perguntei muitas vezes se havia algo que eu poderia ter feito diferente, se eu mesma era responsável pelas coisas que aconteceram comigo. Mas aprendi algo importante. Não somos responsáveis pelas decisões cruéis dos outros. A sala ficou em completo silêncio. Julian me fez acreditar que minha voz não tinha valor, que minhas emoções eram um problema. E quando vi Lucia no tribunal, entendi algo mais. Nós duas fomos destruídas, mas de formas diferentes. Micaela fez uma pausa e olhou para o público. Quero que este lugar seja mais do que um hospital. Quero que seja um refúgio. Porque há muitas mulheres que acreditam que precisam suportar a dor em silêncio. E é nesse silêncio que nascem os piores monstros. Uma mãe ao fundo da sala começou a aplaudir e, aos poucos, os outros a seguiram. Micaela relaxou os ombros e deixou que a emoção enchesse seus olhos. Sabia que ainda havia um longo caminho, mas, pela primeira vez, sentia que havia encontrado um propósito que transcendeu sua dor. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo parque com Goofy, Micaela viu um grupo de crianças brincando. Uma delas, um menino loiro com um sorriso contagiante, correu em sua direção com uma rosa branca na mão. Para você, enfermeira anjo, disse com uma voz doce. Micaela pegou a rosa com um sorriso amplo e se inclinou para acariciar sua cabeça. Obrigada. É a rosa mais linda que eu já recebi. O menino sorriu e voltou correndo para junto dos amigos. Micaela ficou parada, com a rosa na mão e o coração cheio. Olhou para o céu limpo e sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. O passado sempre faria parte dela, mas não definiria mais sua vida. Ela havia sobrevivido ao abismo, enfrentado a verdade e decidido não ser prisioneira de suas cicatrizes. Esse era o verdadeiro final de sua história. E com aquela rosa branca na mão, ela soube que um novo capítulo havia começado. Um onde a voz que importava era sua. Micaela sorriu para o sol nascente e murmurou: Eu sou livre. O vento levou suas palavras, como uma promessa ao universo de que a vida, mesmo com suas sombras, podia ser linda novamente. O que você achou dessa história? Conte para nós nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Convidamos você a deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos imensamente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!